Você já viu alguma notícia boa viralizar na internet? Você já viu alguma coisa assim muito fantástica? Uou, viralizou. Alguém fez uma boa ação e viralizou. Você já viu? Não? Você já viu um feito de alguém bom viralizar na internet? Não, né? Pois é. É porque felicidade, alegria, isso parece que as pessoas não gostam de compartilhar. Agora, experimenta morrer, querido. Experimenta morrer. Todo mundo vai virar seu amigo. Vai falar que você era um santo, que você era um príncipe. Porque a dor gera mais empatia do que a alegria. Tem gente que gosta de compartilhar muito mais o sofrimento. E sabe, essa palavra, ela é uma palavra para abrir a sua compreensão sobre algumas coisas. Talvez para te dar uma noção de realidade e fazer você compreender a vida de uma maneira diferente, talvez sem muitas expectativas em algumas coisas. Olha só, quando a gente coloca muita expectativa no que o outro pensa sobre aquilo que a gente vai viver, aquilo que a gente está vivendo, a gente normalmente se frustra justamente por aquilo que eu acabei de dizer. A alegria, ela não gera tanta festa, sabe? Não, pelo contrário, gera desconfiança. Sabe, engraçado, tava passando fome, todo mundo dizia assim, meu Deus, como é que pode trabalhador daquele jeito passando fome? Comprou um carro novo, tá com uma casa linda, tudo top, aí vai dizer, era trabalhador, mas aí, ó, deve estar alguma coisa errada nesse negócio. As pessoas são assim, tá tudo bem, dinheiro demais, né? Tá vendo? É por isso que é assim, ó, é porque, olha aí, ó, é porque realmente a dor, ela é mais empática, parece que gera mais empatia do que a alegria. Para tudo nessa vida tem um propósito. A Bíblia diz, existe um propósito para tudo. Repete, tudo. Mais alto, tudo. Existe um propósito para tudo debaixo do sol, até para a inveja. Até a inveja tem um propósito. E se você não passou, se você nunca conviveu com invejoso, nunca foi alvo de inveja ou nunca invejou, um dia isso vai acontecer de alguma forma ou de outra, porque é impossível, e eu vou mostrar biblicamente para você, você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir o seu propósito na terra e não ser bombardeado pelos invejosos. A lição é, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, haters, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores, não importa que tipo de inimigo se levante, você vai ter que aprender a lidar com todo esse tipo de pessoa, porque existe um propósito, até nas pessoas mais difíceis que vêm pelo seu caminho. Eu vim aqui te dizer que existe um propósito para tudo debaixo do sol, até na inveja. Se você nunca foi invejado, experimenta trocar de carro. A pessoa não sabe nem se você está pagando 80 prestações ou pagou à vista. Se você nunca foi criticado, experimenta postar foto das suas próximas férias em Paris ou na Disney, onde for. Se você nunca criou um inimigo, experimenta postar foto com a tua família feliz, rindo. Não precisa de muita coisa não, é só a família unida. Esses dias eu postei uma foto da minha esposa esperando nosso quarto filho. Falei, que bênção, estamos esperando nosso quarto filho. Qual é o problema disso? De repente, chega algumas mensagens, mas eu quero citar uma. Chegou falando assim, que pena você vomitando as suas bênçãos enquanto tem pessoas que não podem ter filhos. Eu escrevi para ela, querida, paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso Instagram. Você tem filhos? Não. Você pode ter filhos? Não posso. Então entenda o seguinte, quando você tem a oportunidade de falar com um pastor, peça para ele liberar uma palavra para abrir seu ventre, não criticar a bênção que ele está postando. Porque tem pessoas que estão te invejando só porque nunca foram ensinadas a transformar aquele sentimento de ódio, de comparação, de inveja, de ciúme, de qualquer coisa, em força para pedir ajuda para sair dali. A inveja é sempre negativa. A inveja não é eu desejar a sua casa, o seu casamento, o seu emprego, o seu relógio, sua maneira de falar em público. Isso não é inveja, isso é cobiça. A inveja é mais sofisticada e mais terrível. A inveja é a tristeza que eu sinto porque você é feliz com essas coisas. A inveja é o fato de que eu não tolero a sua alegria, a sua felicidade, por ter uma bela esposa, um belo marido, por ter um bonito carro, por saber falar bem uma língua, por ser alegre, por ser despreocupado, seja o que for, não é o bem que eu quero para mim. Isto seria a cobiça, é a dor,
a dor pela tristeza alheia. Não é exatamente a vontade de ter o que você tem, mas vendo que você tem algo que eu acho interessante, que pode ser um dado objetivo, um relógio, ou um dado subjetivo, seu equilíbrio, sua paz de espírito, eu fico muito irritado com isso, e isso me perturba. Uma das raízes da palavra inveja, não é a única, é que a inveja lhe cega, ela é invidere invidere, ou seja, eu não te vejo. Exatamente não ver, não perceber a mim e a você, mas apenas aquela dor pela sua felicidade, me torna como invejoso um cego. Eu deixo de ver as minhas capacidades, eu deixo de avaliar qual é o caminho que você teve para chegar às suas capacidades, e eu acabo produzindo o ato invejoso, que de novo é a tristeza pela felicidade alheia. Eu me lembro que na época da faculdade, eu formei em Direito, tanto eu quanto a minha esposa, e teve um episódio que marcou a minha vida, assim, marcou a minha vida. Nós tivemos um semestre que talvez foi o mais difícil da universidade, e teve uma matéria que basicamente todos os alunos ficaram em recuperação, em exame, e eu não fiquei, graças a Jesus não fiquei, aleluia. E aí eu me lembro que eu estava feliz, comemorando, não fiquei em exame, glória a Deus, e eu recebi uma ligação de uma pessoa da faculdade, e a pessoa disse assim: oi David, tudo bem? Tudo bem, como você tá? Tudo bem, graças a Deus, top. Que legal, então, queria perguntar pra você, sabe aquela matéria, você ficou em exame? Eu falei, não, passei. A pessoa do outro lado começou a chorar. Oi, meu Deus, mas estava feliz até agora. Começou a chorar, porque o que ela esperava na ligação? Que eu compartilhasse uma má notícia, para que a má notícia dela não fosse tão má notícia como era. Entende? A gente às vezes tem uma vida difícil e a gente quer que todos tenham uma vida difícil, sendo que celebrar é a chave, muitas das vezes, a gente romper com os cenários que nós estamos vivendo. É a questão clássica de a gente nunca conseguir celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém, porque na nossa cabeça deveria estar sendo feito na nossa. Não, esse é o problema. A gente começa a tentar desconfigurar aquilo que está acontecendo, a gente começa a encontrar motivos para, desonrar aquilo que é bom, mas só porque a gente na verdade quer se sentir bem. Na verdade, quando a gente não consegue se alegrar com os que se alegram, é porque a gente sente que a alegria que é do outro, na verdade, deveria ser nossa. E porque a gente não aceita que a alegria do outro chegue primeiro que a nossa, a gente quer que o outro seja infeliz para que a nossa infelicidade seja compartilhada. Meu lindo, não. A vida não é assim. A gente tem que seguir aquilo que a Bíblia diz que é pra gente fazer. E a Bíblia está dizendo, ei, celebra com os que celebram. A gente precisa aprender a falar em vida aquilo que normalmente a gente só tem coragem para escrever na lápide das pessoas. A gente tem que aprender a celebrar as pessoas, a gente tem que aprender a comemorar, a se alegrar, a dizer glória a Jesus pelo que você está vivendo. Ainda não aconteceu comigo, mas ainda bem que já tem alguém vivendo algo que eu tenho vontade de viver. E isso não é inveja, isso é celebrar. Que bom que você está sendo abençoado, que bom que você está vivendo os melhores dias. E você está vivendo? Talvez ainda não, mas não importa, porque agora não é eu o centro, agora não é eu o alvo, agora é quem está contando a boa notícia para mim. Agora, se alguém chorar, chore também, mas não esqueça que se alguém sorrir, por favor, sorria também. A pior coisa é contar uma boa notícia e ser surpreendido por alguém que não celebra aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, se você sabe que esse sentimento não é bom, para de nutrir isso sobre a vida dos outros. Sabe, não coloque deméritos, não coloque críticas, não. Celebre. Olha que coisa linda, olha que carro top, olha que esposa bonita, que família boa, olha só, nossa. Vou te falar uma coisa para eu terminar essa palavra, porque ela é muito realista, muito. Ai, olha só. Eu tenho várias mulheres da
minha vida. Vou te explicar. Eu tenho as minhas avós, eu tenho a minha irmã, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha esposa, certo? São mulheres da minha vida, entendeu? Vou te contar uma coisa engraçada, porque eu não vou falar quem, né? Vou falar as mulheres da minha vida, que daí fica melhor. Uma vez eu falei pra uma dessas mulheres da minha vida, mostrei alguém na internet, e era... Meu Deus, que tá aí falando o nome. Eu mostrei assim, gente, olha aqui, mulher bonita, né? E olha só, olha a idade, olha que mulher bonita. Aí a pessoa que ouviu isso, ao invés de só dizer, verdade, que mulher bonita, que mulher bonita, é verdade. Sabe o que a pessoa disse? Falou assim, mas também, né? Com o dinheiro que tem, até eu ia ser bonita assim. Tá vendo? Isso tá enraizado na gente. A gente sempre quer encontrar um defeito para não celebrar, para não reconhecer. É bonita, ponto. Tem dinheiro, que bom que tem dinheiro, por isso que tá toda bonitona também. Mas não é pra gente ficar tentando desmerecer o tempo todo. Mas também, olha só a família, mas também, não. Aprende, meu lindo, a viver, pelo amor de Deus, senão a tua vida vai ser pesada para sempre. Seja leve. Tem gente que vai ver você com um carro novo ou com a casa nova e não vai ter força para ir lá e falar, como se faz? Como se prospera? Como se trabalha melhor? Como se monta uma empresa? Ela vai preferir falar, deve estar roubando. As pessoas ficam muito afetadas com o crescimento que elas gostariam de ter, mas não tem e você tem. Quantas vezes você perdeu coisas porque imaturamente ninguém te avisou que quando você conta um projeto antes do tempo, os invejosos se levantam antes do tempo. Você tem uma ideia, a empresa está para sair, o negócio está para ser fechado, a comissão vai ser depositada, você começa a conversar com todo mundo, de repente o negócio desanda, a comissão nunca cai, o dinheiro nunca sai, a empresa não acontece, porque quando você começou a contar achando que todo mundo ia vibrar contigo, as pessoas na verdade estavam assim, tomara que dê errado. Tem um ditado popular, nossa avó falava isso antigamente, você ia contar um problema, a avó falava, isso aí deve ser olho gordo. Lembra disso? Alguém já escutou essa frase? O que é o olho gordo? A inveja. Por que ele tem e eu não tenho? O invejoso, ele não quer ter um lugar como o seu, ele quer o teu lugar. Ele se alegra mais quando você cai do que quando ele levanta. Ele prefere que você seja derrotado do que ele seja vitorioso. Ele abre mão da vitória dele, portanto que você fique derrotado. Ainda assim, há um propósito na inveja, porque todas as coisas debaixo do sol têm um propósito. Existem pessoas que ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, de ser o que você é, de partilhar do que você participa, que ela perde a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito ou perfeita como Jesus era perfeito, Ele vai te entregar para ser julgado. Só que aqui a gente tem um exemplo perfeito de como agir com os invejosos. A Bíblia diz, a Bíblia que você lê, a Bíblia que nós acreditamos ser a verdade, diz que todo mundo, os judeus, os líderes judeus entregaram Jesus E o que é inveja? É querer não só ter o que você tem, ser o que você é, mas que você perca o que tem. Eles não admitiam que um homem que vinha da Galileia, um homem que sua procedência era mal explicada, porque sua mãe espalhou para todo mundo que ficou grávida do Espírito Santo. Eles não conseguiam admitir isso, que um homem daquele poderia levar a salvação, que um homem simples e humilde como Jesus pudesse libertar o povo, estava curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Eles não conseguiram lidar com a comparação. E lembre-se, nessa época não tinha redes sociais. Se fosse no dia de hoje, seria muito mais rápido a perseguição, porque as redes sociais, elas aceleraram o processo de comparação, que é o primeiro passo para você virar um invejoso. As redes sociais mentem. Você sabe quantos problemas eu tenho numa semana? Mais de 40 problemas sérios para resolver. Sabe quantos você vai ver na minha rede social? Nenhum. Agora, quando eu estou embarcando para Paris, eu boto, partiu Paris. Porque ninguém posta desgraça, ninguém posta tragédia, não dá audiência. A gente posta as coisas boas que está vivendo. Aí você vê o Instagram dos outros e fala, lá, é tão feliz, lá, tá com dinheiro, nossa, ela tá tão magra, esqueceu que tem um FaceTune que dá aquela emagrecida. E você começa a se comparar com pessoas que estão postando parte da sua vida ou coisas que nem são verdadeiras, e começa a se sentir tão mal que o espírito da inveja te pega, e quando você menos espera, sendo um homem, sendo uma mulher de Deus, está desejando que o outro caia, está desejando que o outro fique pobre. Tomara que essa empresa quebre para ele aprender a não postar mais esse carro.
As redes sociais, o mundo de hoje aceleraram esse processo de inveja, de querer que o outro se dê mal. Está tão forte isso que a gente tem coragem, movidos por inveja, de virarmos haters. São os odiadores, pessoas que entram na internet para falar mal de você, para falar mal do que você está fazendo. Não está fazendo nada, está no sofá parado, mas entra no Instagram do pastor Mico e fala: também assim, usando camisa colorida é fácil, quero ver eu louvar a Deus. Mas vê se ele está em outra igreja trabalhando. Não, ele está no sofá, olhando o Instagram dos outros, o Facebook dos outros, falando: olha lá, sem graça, tomara que perca o que tem.